Parece que tá quente, mas tá super frio, tá 14 graus. E aí agora é bom caminhar um pouquinho no sol, né? Pra te aquecer um pouco mais. Vamos lá, vou localizar o caminho e ir. Olá, eu sou Diane Botelho e bem-vindos ao Planet Experience, diretamente da Espanha, hein? Vim partindo para o quarto dia do caminho de Santiago, vou entrar no percurso mais longo que tem, né? Que é o percurso de Palas de Areia Azura. Mas eu vou partir esse percurso em dois e vou até Melide. Então são 15 quilômetros agora, começando às 9 da manhã. Depois de procurar um pouco, achei aqui a subida para a igreja. Tem a seta amarela, lembre-se da seta amarela no chão. E aí vai aqui. Olha, eu não sabia, mas aqui tem um lugar de massagem em Palas de Rei. Se eu soubesse ontem, eu tinha vindo aqui. Dentro de Palas de Rei tem uma parte já parecida com o caminho que a gente tem no interior, mas é dentro da cidade. Interessante, né? Saindo de Palas de Rei, você entra numa região meio que de floresta, né? Então você é acompanhado o tempo todo por carvalhos e por eucaliptos. Mas assim, apesar de toda a natureza ao redor, eu comecei a sentir alguma coisa estranha, sabe? Uma coisa, uma raiva, um incômodo enquanto eu estava fazendo essa etapa. Mas segui caminhando até chegar à primeira cidade, que é a cidade de San Julián do Caminho, onde eu parei para tomar um café da manhã. E essa foi a melhor decisão que eu tomei naquele momento. Mas saindo de Palas de Rei, eu tive um misto de emoções. Assim, eu fiquei com muita saudade de casa, muita saudade mesmo. Senti raiva de mim por umas coisas que eu não fiz ainda na minha vida. Quase chorei. Fiquei super incomodada com algumas pessoas que não falavam um bom caminho pra mim, especialmente um casal que passou por mim o tempo todo, desde o início que eu tô caminhando, e eles falam com todo mundo, menos comigo, então foi muito, pra mim, eu tava nesse mau humor, assim, imenso. Não sei se é a energia do lugar, não sei o que é. Mas chegando na igreja aqui de São João, tinha um senhor lá dentro, ele estampou o meu passaporte de pelegrino. Só que aí, eu vou acender uma vela para a saúde da minha prima. E aí ele começou a xingar dentro da igreja. La puta madre. Eu falei, não quero. Não quero mandar boas energias, esse tipo de energia pra minha prima, então eu não mandei. Aí saindo da igreja, uma mulher abriu um refrigerante que voou todo da minha roupa. Falei, não acredito. E eu fiquei super incomodada, irritada. Falei, caramba. E aí eu falei, eu preciso parar em algum lugar. E aí tinha um restaurantezinho ali que eu parei. E foi o que me tranquilizou, me acalmou, me deixou mais tranquila. E aí agora eu vou voltar ao caminho. Hoje eu já fiz em 4 horas. Desculpa, em 1 hora e 13 minutos. 4 quilômetros. A média é de 17 minutos por quilômetro. Minha meta de hoje são 14 quilômetros. Ainda faltam 10 quilômetros para chegar ao meu destino final. Tô com dor na perna, principalmente na perna esquerda, atrás do joelho. Tô cansada, então meu passo tá bem leve, bem tranquilo, porque eu quero chegar e quero chegar bem. Em parte do caminho aqui em Palas de Rei até Melide tem esse aspecto meio misterioso. A gente caminha entre árvores com esse verde mais escuro, tem menos penetração do sol. Então é como se você fosse transportado para uma outra realidade. Assim, é a minha impressão. É muito legal, muito bonito. E agora, nesse momento exatamente, eu tô quebrando o silêncio, mas eu tenho andado com muito silêncio. Porém, ao longo do caminho, é possível você encontrar adolescentes com caixa de som, no máximo, tocando uma espécie de reggaeton, de uma música local. Muitos adolescentes, muitos fazendo isso. Ou grupos de meninos conversando alto. Assim, normalmente
homens e pessoas conversando alto. Normalmente são americanos e argentinos. Dessa vez foram argentinos e americanos. E agora eu falando alto aqui com vocês, mas no geral todo mundo caminha no silêncio, tentando se encontrar consigo mesmo. E hoje eu tô com raiva. Mais uma ladeira para entrar na conta. Essa já é a terceira do caminho hoje. As outras duas foram subindo. E essa é bem uma dessas ladeiras perigosas que você tem que tomar cuidado. Porque você pode escorregar e se machucar feio. E ninguém quer isso, né, gente? Vamos aqui na cidade de Couto. Durante todo o caminho a gente consegue ver albergues, bares e lugares onde você pode comer, pode comprar água, fazer alguma coisa ou até se hospedar. O que é muito bom, porque nem sempre a gente consegue um albergue ou um hotel na cidade. Então esses intermediários são bons para pessoas como eu, que não vai fazer cada dia uma etapa, mas sim vai seguir o limite do seu corpo e seguir o seu limite. Mas uma casa bem antiga aqui para vender. Aqui tem muita casa para vender. Eu tô um pouco curiosa para saber quais são os valores dessas casas e qual é o terreno que essas casas elas abrangem, né? Outra ladeira. E lá vamos nós. E este foi o momento que eu comecei a pensar na minha vida, pensar nas minhas coisas e comecei a me perdoar. Me conectei com aquela natureza ali e fui me perdoando, fui pedindo perdão a mim mesma, né, para as decisões que eu tomei e decidi liberar todo o lixo emocional que eu tinha dentro de mim. E isso foi tão revigorante, que eu aconselho todo mundo a fazer isso enquanto estiver na natureza. Mais uma ladeirinha para descer aqui. Ando por Casa Nova, outra ladeira. E é o caminho todo assim, nessas ladeirinhas, que não parece nada, mas cansa pra caramba. Aqui tem um refúgio do peregrino, que é um local onde você pode dormir, tomar banho, um albergue público. Bem, junto com as vacas vermelhas, que são as vacas tradicionais aqui da região, encontrei uma vaca malhada. O que você está fazendo aqui, sua estrangeira? Hã? Você vê que todas as outras são vermelhas e são típicas aqui. Interessante? É. Eu, como uma das estrangeiras que estou aqui, eu presto atenção em todos os detalhes, principalmente nos códigos sociais, como as pessoas se comportam. Eu gostei muito do caminho, principalmente os lojistas foram muito educados, atenciosos. Claro que tem aqueles que falam, vou te dar um presente, e aí te cobram 2 euros pelo presente, que custa 50 centavos, mas tudo bem. Então a gente sabe que isso pode acontecer e vai acontecer em algum momento. Isso aconteceu muito mais comigo perto de Sária. Claro que quando eu fui ganhando a experiência do caminho, eu percebi já os jogos, falei, não, obrigada, tô bem, né? E fui neutralizando essas tentativas de fazer venda casada quando você quer comprar somente uma água, por exemplo. Então hoje eu só paro se eu preciso realmente comprar alguma coisa, senão eu não paro mais. Outra coisa, como a minha mochila estava muito pesada, eu contratei um serviço de transporte de mochilas e eu não tinha uma mochila menor. E aí eu pensei em comprar aquelas que tem aqueles cordões, mas só que eu já tive a experiência daquele cordão me machucar no ombro, né? Então eu peguei minha sacola, aquela sacola ecológica que eu tinha trazido uma para ir ao mercado, e fiz de mochila para mim. Tá funcionando super bem, porque essa é de muito boa qualidade, é super confortável e para mim funciona muito melhor do que os cordões. Os cordões eles realmente entram na pele, machuca, rala, e eu queria sair daqui sem nenhuma bolha, sem nenhum machucado que não seja nos meus músculos. Então foi uma saída muito boa e interessante dentro da criatividade do que eu tinha
né, para solucionar meu problema. Bem, é isso. Hoje eu vou de Palas de Areia a Melide, são 14 quilômetros. Estou aqui no meio já do percurso, já fiz 6 quilômetros e 800 metros, quase 7, então já estou chegando na metade do percurso. Estou muito feliz. Primeiro porque eu consegui fazer em silêncio. Segundo, eu já experimentei uma raiva que eu nunca senti na minha vida. E terceiro que, apesar de todo o esforço, de tudo, eu estou bem. Das dores eu estou bem. De quase ter chorado eu estou bem. E é isso, vamos até o final, faltam 60 quilômetros para terminar essa jornada.